Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Também é muito importante o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Se você tem um hypezinho para deixar no vídeo, quando você se inscreve aparece aí. E também deixa o like que sempre aparece. Você tem, deixa aí que ajuda demais a gente. Muito bacana, Augusto não está hoje conosco, está de folga, mas já deu uma prévia, um bastidor que a conversa realmente valeu muito a pena. Estaremos todos na audiência a partir das 8h30 da noite, também convido você. E agora é hora de falar sobre eleições em Oeste Sem Filtro. E Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, esteve ontem em Belo Horizonte para o lançamento da candidatura do partido ao governo de Minas Gerais. No evento, também fez um aceno ao senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas para o governo do estado. O PL lançou Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, como candidato ao governo. A decisão ocorreu em meio ao impasse dentro do Republicano sobre a candidatura de Cleitinho. Bom, o Cleitinho é um cara do bem, é um amigo, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa preparada, que fala com o coração. E a verdade é que a gente esperou até o último minuto do último dia por uma definição que não aconteceu. Mas nós já viemos conversando há bastante tempo com o Flávio Roscoe, que para mim, eu falo para ele desde o início, é um candidato, é aquele candidato que a gente sobe no palanque com prazer, sobe no palanque com tesão, com vontade de pedir voto, porque é um cara preparadíssimo. É um cara do bem, é um cara que eu tenho certeza que vai fazer um governo excepcional aqui em Minas Gerais. Agora eu vou até corrigir a pronúncia do nome aí do candidato ao governo de Minas Gerais, é Flávio Roscoe, conforme Flávio Bolsonaro aí comentou, disse nessa declaração no vídeo. E hoje, numa entrevista à Rádio Itatiaia, Flávio disse que autoridades do Poder Judiciário teriam atuado para impedir que partidos do Centrão apoiassem a sua candidatura. Que apesar de esses partidos do centro não terem vindo com a gente formalmente, porque era importante ter o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, seria uma campanha mais bem estruturada caso eles viessem. Eles não vieram, hoje em dia todo mundo está vendo quais são as razões, porque receberam inclusive ameaças de altas autoridades em Brasília para que não viessem para a minha candidatura. Você veja como é que, né, o sistema está com medo do Flávio Bolsonaro. Eu falo assim, não precisa ter medo, só tem que ter respeito, porque de verdade, nesse país, quando eu for o presidente da República, a lei vai voltar a valer para todo mundo, as instituições voltarão a respeitar a Constituição Federal. Só que o mais importante, Guilherme, é que todas as pessoas desses partidos, inclusive aquelas mulheres que foram cogitadas para serem minha vice-presidente, todas elas, sem exceção, não apenas estão comigo, apesar de não ter tido esse apoio formal dos partidos de centro, o que é mais um sintoma de que a gente não está vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem autoridades do próprio judiciário que fazem algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política, é algo, né, que é muito preocupante. Flávio também destacou que haverá no seu governo anistia ampla, geral e restrita para os presos do 8 de janeiro. Eu não apenas vou promover anistia para eles, mas como eu vou restituir a vida normal a eles. Todas as famílias que foram destruídas e tiveram que sair do Brasil para não serem perseguidas aqui. Famílias como a do Clezão, que sequer podem contar com o seu pai aqui presente, para darem um abraço, né, para verem o Dia dos Pais, assim como eu também não pude ver o meu pai no Dia dos Pais, mas para a família do Clezão isso é ainda pior, porque eles não vão ter oportunidade nunca mais de verem os seus pais aqui em vida. É mais uma vítima dessa perseguição que aconteceu. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, eu vou honrar essas pessoas e muito em breve vocês verão o presidente Bolsonaro e todas essas pessoas livres nas ruas e podendo se manifestar com tranquilidade, em paz, sem medo de serem presas. Piotr, vamos lá. Tem a questão do governo de Minas Gerais. O PL lançou então o candidato Flávio Roscoe, é assim que pronuncia, né? Que é o ex-presidente da Federação de Indústrias de Minas Gerais pelo PL. Tem também o Cleitinho,
que é do Republicanos. Nós acompanhamos aquele vai e não vai. Cleitinho, até os 45 do segundo tempo, estava ali decidindo se ia ou não ia. Teve aquela tragédia na família, perdeu o irmão ali durante as convenções partidárias. Isso acabou abalando emocionalmente também o senador, mas agora é para valer. Parece que ele é o candidato favorito nas pesquisas. Flávio, faz um aceno para o Cleitinho, diz que é uma pessoa do bem, uma pessoa que fala com o coração, mas o PL tem o seu candidato próprio, Flávio Rosco. E também queria te ouvir sobre também um outro cenário, Piotr, que o Flávio tocou, que nós já falamos aqui, da pressão feita por uma ala do Supremo Tribunal Federal para pressionar ali integrantes, caciques partidários do Centrão, para não apoiarem a candidatura de Flávio Bolsonaro. Começo por essa parte. Esse assunto já era falado em Brasília, não só nos bastidores, mas, digamos, naquele momento do cafezinho, que ninguém tem problema em falar alto. Todo mundo sabia dessa pressão. Aí ganhou, digamos, conhecimento amplo e nacional. O Supremo está interferindo. Isso quer dizer que o Supremo está interferindo na eleição brasileira. Não é papel do Supremo. Não pode acontecer, não deveria acontecer e precisa ser repudiado. Mais que isso, o Supremo precisa responder sobre isso. Esse é o ponto. Porque, obviamente, você está falando com um poder que até outro dia mandava, ainda manda prender, manda soltar, para usar uma expressão mais comum da ditadura, né? Põe quem eles querem no pau de arara e faz dizer o que quer. Esses dois dirigentes de partidos do Centrão foram colocados no pau de arara do Supremo. O pau de arara, para quem não está familiarizado com a expressão, era uma ferramenta da ditadura no Brasil. Então, nós estamos vivendo algum tipo de ditadura agora. É incrível, né? Porque eles vendem uma história de que não, mas vai ter eleição. Tem eleição em Cuba, tinha eleição na Venezuela. Enfim, isso é uma eleição? Não, com a lógica democrática. Então, isto é uma coisa extremamente grave, a gente não pode perder a noção disso. Você imagina contar isso em qualquer lugar democrático do mundo, que a Suprema Corte Brasileira, chamada de Supremo Tribunal Federal, um ministro vai lá e pressiona dois líderes de dois partidos importantes a não fazerem coligação com um determinado candidato. Por acaso, exatamente o candidato contra o qual o Supremo está lutando e está decidindo contra. Basta dizer que o presidente Bolsonaro está impedido de sair de casa. E é a maior liderança da direita. Bom, esse é um ponto. E foi julgado num julgamento completamente abusivo, arbitrário, tudo que nós já falamos aqui. Vou à questão de Minas Gerais. O Cleitinho é um senador que tem lá, ele é bastante controverso, né? Ele é direita, mas fez acenos estranhos, demorou a responder, o próprio partido tinha desistido, ele assumiu que não seria mais candidato por questões psicológicas, depois disse que a mãe o pressionou, disse que devia voltar. E os outros partidos precisam tomar uma decisão, até porque tinha prazo para tomar uma decisão. Claro que faz-se um aceno ao eleitor do Cleitinho. O Cleitinho provavelmente vai ter problemas na próxima eleição, se não se eleger nesta como governador. Porque passa uma ideia muito ruim de ser volúvel, não ter decisão. E político não pode demorar para tomar decisão. Se tem uma figura na vida pública que não pode demorar para tomar decisão, é político, porque ele vive desse pulsar das ruas do dia a dia. É um aceno ao eleitor do Cleitinho, que sim, é majoritariamente de direita. E ele liderava as pesquisas até outro dia. Não se sabe se vai ter alguma alteração agora. O PL decidiu, como também outros partidos decidiram, candidatos em Minas Gerais. É um centro político extremamente importante, é um colégio eleitoral muito importante. Até outro dia decidia eleições presidenciais. Hoje está se dizendo que São Paulo vai decidir essa eleição presidencial neste ano. É quase um consenso dos diretores de institutos de pesquisa, mas Minas não deixa de ser importante. Aliás, vale dizer que o PT foi uma tragédia no governo do Estado, veio o Zema durante 8 anos e corrigiu o Estado, trouxe o Estado para uma administração, digamos que respeita o dinheiro do pagador de impostos de Minas Gerais. E agora tem mais 4 anos para decidir na próxima eleição ao governo do Estado. Acho que a gente vai ter muita coisa acontecendo em Minas Gerais nos próximos dias, porque agora a campanha, obviamente, está na rua, né? Agora começou, agora é para valer. Chegamos a 50 mil telas, eu agradeço muito a sua audiência. Vou pedir um like, você que está nos acompanhando também pelo canal da Revista Oeste no YouTube. Só queria, durante uma visita a um navio sonda da Petrobras no Oiapoque, no Amapá. Foi a primeira aparição pública dos dois depois da reaproximação política. A relação havia sido abalada em abril, quando o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo.
Lula e Alcolumbre visitaram a estrutura da Petrobras, usada na pesquisa de petróleo em águas profundas na margem equatorial, na Foz do Amazonas. Senador pelo Amapá, Alcolumbre é um dos principais articuladores políticos da exploração de petróleo na margem equatorial. Durante o discurso, ele disse que o presidente Lula enfrentou tudo e todos para propor o projeto. Reconhecimento é fazer justiça, presidente. E é preciso que a gente, de uma vez por todas, reconheça no Brasil aqueles que enfrentaram causas que muitas das vezes foram contestadas ou até mesmo criticadas, não só por parte de brasileiros que não compreendem a importância do que é termos, como disse o ministro Alexandre Silveira, soberania energética no nosso país, mas, sobretudo, aqueles de outros países que, infelizmente, insistem em, de uma forma ou de outra, querer tutelar o futuro do Brasil e o futuro dos brasileiros. Davi Alcolumbre também citou a defesa da soberania brasileira. Sob a sua liderança como presidente da República e a trincheira de defesa do Congresso Nacional, nós dizemos de uma vez por todas, deixem que nós, brasileiros, que lutamos pela defesa do nosso Brasil, que nós decidamos o que nós queremos do Brasil. Na sequência, Lula elogiou Alcolumbre e afirmou que o senador desempenhou um papel importante nesta semana ao encaminhar para análise das comissões as 3 principais prioridades do governo na casa. Aliás, que essa semana teve uma atitude muito importante para o Brasil. Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões 3 projetos de importância vital para o Brasil. A PEC da Segurança, porque a hora que for aprovada a PEC da Segurança, a gente vai criar o Ministério da Segurança. Ele também mandou para a comissão o projeto de lei, o fim da escala 6x1, para que as pessoas possam trabalhar 5 dias e descansar 2. E também mandou o projeto de lei que regula os minerais críticos e as terras raras, porque desta vez a gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios, porque nós vamos querer fazer a transformação deles aqui. Ana, vamos lá. Lula e Davi Alcolumbre resolveram selar a paz depois que Jorge Messias foi recusado na sabatina do Senado para vaga no STF. Primeiro a gente lembra do encontro, daquele jantar que foi promovido pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois eles se reuniram mais 2 vezes, Lula e Davi Alcolumbre, e ontem então houve o primeiro encontro público entre os dois. A Davi Alcolumbre parecia ali cabo eleitoral do presidente Lula. A grande questão é qual foi a moeda de troca, Ana? O que estava na mesa aí nessas reuniões que ocorreram na última semana, hein? Paula, enquanto ele falava, eu pensava, perdão, exatamente isso. Qual foi a moeda de troca ou o que o Alcolumbre sabe que a gente não sabe? Por que o Alcolumbre está apostando? Bom, meu pessoal, se você não é inscrito e quer apoiar o nosso canal aí, se você quer apoiar o nosso canal, quer apoiar a direita, se inscreva no nosso canal, não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, deixar o like aí, deixa o hype no vídeo, pessoal. Mais uma vez estou pedindo para vocês, a direita precisa do seu apoio. Então, pessoal, vamos aqui por Conexão Política. Mesmo após o STF derrubar Dino e Moraes, falam em rediscutir a obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo no Brasil. A declaração ocorreu durante o julgamento sobre o direito de resposta envolvendo reportagem da TV Globo. O ministro sentiu dificuldade de definir quem é o jornalista na área das redes sociais. O ministro Flávio Dino Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, sugeriu nesta terça-feira, dia 18, que a Corte volte a discutir a dispensa do diploma de jornalismo para exercício da profissão
As declarações foram feitas durante o julgamento da primeira turma sobre o direito de resposta concedida em uma clínica medida após a reportagem exibida pela TV Globo sobre as denúncias de abusos sexuais. Ao desenvolver um pedido de vista, Dino afirmou que a decisão do STF que afastou a exigência de diploma tornou mais complexos os debates sobre as garantias asseguradas imprensas, principalmente diante do crescimento das redes sociais. Há uma decisão do Supremo a qual respeito, obviamente, quem sabe um dia será debatida novamente quando a dispensa do diploma jornalístico para o exercício da profissão, afirmou o ministro. Segundo ele, a possibilidade de qualquer pessoa se apresentar como jornalista cria dificuldades para aplicações de garantias originalmente pesadas para jornalismo profissionais, mas concordou com a necessidade da reflexão sobre o tema, defendeu a possibilidade de uma regulamentação da atividade. Talvez seja realmente o momento de refletirmos como as regras de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação disso. Para Moraes, as redes sociais permitem que as pessoas se apresentem como jornalista e invoquem liberdade de expressão, mesmo que ao usar seus canais para ofender terceiros ou disseminar de informações. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais para a democracia. Se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalismo, não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia, afirmou. O STF decidiu em 2009 que não há necessidade de diploma do curso superior em jornalismo para exercer a profissão no julgamento do recurso extraordinário 511/961. O plenário afastou por 8 votos a 1 a exigência prevista do Decreto-Lei 972 de 1969, sob o entendimento de que a norma não foi reposicionada pela Constituição em 1988 por restrição incompatível com a liberdade de expressão, informando a imprensa. E não reiterou ainda nesta terça-feira que a dispensa do diploma é uma espécie de complicador diante da expressão das redes sociais e da dificuldade de definir hoje quem pode ser considerado profissional da imprensa. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.